Vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Olá, Glauco, bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Walter, nós temos aí a pandemia do coronavírus que atinge todos os países do mundo, alguns de forma mais forte, como o Brasil, os Estados Unidos, mas as recomendações de uma forma geral são sempre as mesmas, né, de acordo com as especificidades, mas a questão da higienização, evitar aglomeração, sair apenas para suprir necessidades emergenciais e também a prática do trabalho remoto, chamado home office, mas existem alguns setores da indústria que acabam não respeitando essas condições, não dando as condições para que os trabalhadores possam fazer o seu trabalho da forma que esteja dentro justamente dessas recomendações, que são recomendações da Organização Mundial da Saúde e também de diversos especialistas. E um dos setores onde há mais problemas nesse sentido é justamente a indústria têxtil. Walter, como que está hoje a situação da indústria têxtil no mundo em relação à pandemia? As grandes companhias, as grandes empresas acabam empurrando a responsabilidade por parte da necessidade, né, de você se cuidar para os próprios trabalhadores? Então, Glauco, esse setor, o setor de vestuário, às vezes a gente parece que não é muito com a gente, né? Mas se você olhar a etiquetinha da roupa que você compra, vai lá, tá escrito o país da onde ela vem, né? E essa indústria, ela é uma indústria que ela tem cerca de 60 milhões de trabalhadores no mundo, vamos dizer, tem uma grande parte disso que é trabalhador informal. E é uma indústria que ela é toda baseada numa cadeia produtiva de mão de obra barata, extremamente barata, né? Então, as grandes marcas, né, que a gente conhece, a C&A, a Zara, né, a Benetton, vamos listando aí o nome das marcas, né? Todas elas têm na sua sede, normalmente na Europa, nos Estados Unidos, né, que são meramente na sua sede, ela concentra as atividades de design, de marketing, de vendas, de logística, né? Mas a produção mesmo é feita em países onde a mão de obra é barata. Então, vamos dizer, é como se fosse uma indústria toda organizada, é o avô do Uber, né? Eles criaram o sistema do Uber, né? Onde a empresa que leva a marca, né? Ela não tem trabalhadores e ela tem milhões de trabalhadores em países onde a mão de obra é barata e dessa maneira há uma enorme exploração da mão de obra. No caso que nós estamos atravessando nesse momento, nos países produtores, no início da pandemia foi uma briga porque ainda havia um certo nível de consumo de vendas, né? Que logo ele se transformou em vendas online, né? De produtos têxteis de vestuário, calçado, né? Couro também. Esse setor, essa demanda exigia que existisse produção e os sindicatos pelo mundo estavam brigando para que as condições sanitárias fossem respeitadas, né? Para evitar os contágios. No momento seguinte, com o declínio do consumo em geral, por conta do desemprego mundial, por conta de muita gente que está em esquemas de redução de jornada de salário, coisas desse tipo, é, o problema agora são empresas que estão simplesmente fechando ou demitindo, e, sobretudo, empresas que estão demitindo dirigentes sindicais, porque são aquelas pessoas que vão defender os direitos dos trabalhadores nesse momento. Nós estamos com casos abertos aí no Haiti, na Tunísia, na Turquia, na Índia, em Myanmar, Bangladesh, em Camboja, em vários lugares do mundo nós estamos com situações extremas de violação dos direitos sindicais pelo simples fato dos sindicatos estarem defendendo os direitos dos trabalhadores que já são extremamente explorados. E nessa época de crise, muitas empresas, inclusive, pagam dividendos a seus acionistas e deixam os seus fornecedores demitirem os trabalhadores sem nenhum direito, sem às vezes nem pagar os salários devidos no período trabalhado.
E nesse caso, né, a atuação sindical é ainda mais dificultada, não só por ser uma cadeia global, cada país ali tem as suas regras em relação à legislação trabalhista, mas também por ser em quase todos os países um trabalho que é em parte essencialmente informal, autônomo, as pessoas às vezes, inclusive existem cadeias em alguns países que utilizam trabalho escravo na indústria têxtil, a gente já viu casos até mesmo aqui no Brasil, que é o quinto maior produtor mundial de artigos têxteis, então é algo que fica muito difícil para a atuação sindical de uma forma geral, né, Walter? Então, Glauco, para você ter uma ideia, né, ontem nós estávamos vendo um artigo que saiu no jornal The Guardian, mostrando que na própria Inglaterra, ou seja, no seio do país central do capitalismo, né, do norte, inclusive, que acharam as tais chamadas sweatshops, né, no Brasil a gente chama de boca de porco, né? Esses lugares onde trabalhadores, isso dentro da Inglaterra, fornecendo para grandes marcas, uma marca chamada Boohoo, e que tinha trabalhadores imigrantes, uma boa parte deles, e recebendo menos que o salário mínimo no seio da Inglaterra, sem os benefícios, sem nada. Então, é uma situação muito extrema. E nesse momento, veja, os trabalhadores só têm uma maneira de se defender, é se unindo. E se unindo se chama, né, em inglês chama união, union, né? Se unindo, e se unindo significa no seu sindicato. E nós temos dois casos muito extremos. Um na Índia, que está no momento, um trabalhador de uma empresa chamada Gokaldas Exports, fornece para grandes marcas como a H&M, a CIA, a Bestseller, a Gap e outras, né? Os trabalhadores estão há um mês e meio em luta para defender seus empregos, porque a empresa tem 20 fábricas na Índia, e ela escolheu a única fábrica onde ela tem um índice de sindicalização de 90%. Então, quer dizer, ela direcionou o seu fechamento para uma única fábrica onde há um alto nível de sindicalização. Mas o caso mais extremo, que acho que é importante as pessoas saberem, porque esse é o grau de precarização que existe no mundo e o grau de repressão que existe, e que as pessoas só têm as suas organizações mesmo, autônomas, para se referir, que são os sindicatos. No caso do Camboja, o que aconteceu lá, trabalhadores que trabalham numa fornecedora de uma marca chamada Michael Kors, que produzem bolsas de luxo, como essas da Louis Vuitton, né? E o Michael Kors, que é uma pessoa, um expoente, né, uma pessoa muito importante, que faz campanhas, inclusive, né, de doação de alimentos, né, durante a pandemia, né, de coisas, de iniciativas filantrópicas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa fábrica, o que aconteceu? A fábrica estava deixando de pagar os trabalhadores e estava fazendo demissões. E a dirigente sindical local, ela fez uma postagem no Facebook denunciando essa condição, em que ela estava muito preocupada com isso. No dia seguinte, ela foi chamada no escritório da fábrica para se retratar. Como ela se recusou a se retratar, veio a polícia e ela foi presa por 2 meses por difamação à empresa. Quer dizer, e ela, que é uma mãe solteira, ela não podia trazer o pão para os seus filhos, por 2 meses numa prisão por ter feito uma denúncia no Facebook, enquanto seu Michael Kors fazendo campanha filantrópica de doação de alimentos para os pobres. Então, é como se ele não tivesse nada a ver com os trabalhadores que produzem aquelas bolsas que ele vende por uma fortuna. Então, esse é o sistema como está sendo, como o que a gente chama de ganância corporativa, né, extremamente, em que empresas protegem seus acionistas e deixam os trabalhadores no desespero, e eles só têm os seus sindicatos para recorrer. Quando você fala desse caso, eu lembro também que tem uma cadeia de lojas aqui do Brasil, né, que trabalha na indústria da moda, que justamente já foi aí autuada, inclusive por conta de comprar fornecedores ali que utilizavam trabalho escravo e hoje faz doações durante a pandemia. As doações são importantes, mas isso não apaga a responsabilidade que uma empresa tem justamente de fiscalizar o que ela está comprando e de quem ela está comprando, e inclusive a sua responsabilidade perante os seus próprios trabalhadores, não, Walter? Exatamente. Então, quando a gente fala também que os consumidores também têm uma responsabilidade, porque eles têm que olhar naquela etiqueta, né,
Na verdade, existem vários indicadores, e nós podemos até oferecer também essa conscientização, para que olhem se essa etiqueta não está manchada, além do suor, de sangue também, porque as empresas têm muita responsabilidade. Nós estamos avançando muito com muitas marcas, que nós temos acordos globais, fazendo que elas tenham uma diligência sobre a sua cadeia produtiva, mas ainda estão anos-luz para trazer justiça para esses trabalhadores que são tão explorados, que chegam a ganhar em torno de $40 por mês na Etiópia, por exemplo, e que produzem a riqueza desses grandes magnatas. Inclusive existe um movimento, né, o Fashion Revolution, que promove essa pergunta: quem fez as minhas roupas, para que as pessoas possam questionar, na verdade, e refletir a respeito dessa cadeia de produção, que é uma cadeia de produção que desemboca numa cadeia de consumo. Então as pessoas precisam ver aí quem é que está produzindo as suas roupas, né? Justamente para isso, Walter, para ver se não existe aí essa marca do trabalho escravo, da exploração do trabalho de uma forma geral. Exatamente. E sobretudo, né, Glauco, como eu estava falando, nós estamos com oito países que nós temos casos nesse momento, né? No dia de hoje, nós estamos lidando com casos em oito países em que há casos de o que a gente chama de union busting, né? De repressão sindical, repressão à atividade sindical, e que, assim, é o direito mais básico, né? Os trabalhadores terem os seus interlocutores para defender os seus direitos no momento. Porque a dificuldade da crise, ela é geral, né? Nós não estamos ignorando que há dificuldades econômicas, etc. Agora, uma empresa que preserva os seus acionistas e sequer paga os produtos produzidos pelos seus fornecedores, ela não tem responsabilidade social nenhuma. Pra você ter uma ideia, nós estamos com um caso no Haiti. O Haiti, que formou um polo de produção têxtil lá, que foi com dinheiro de organizações multilaterais, né? Dinheiros do Banco Mundial, que financiou o parque têxtil no Haiti, e mesmo assim as empresas não suficientes em receber todos os incentivos do mundo para produzir com uma mão de obra extremamente barata, ainda reprimem os sindicatos e não deixam os trabalhadores reivindicar melhorias na sua condição num país tão destroçado por tragédias naturais e problemas sociais como o Haiti. E durante essa pandemia a gente vê muitas dessas indústrias, na verdade, recebendo benefícios por parte de estados nacionais e não revertendo esses benefícios em prol dos seus próprios trabalhadores. Então, essa é a perversidade do sistema, né? Em que grandes empresas têm benefícios fiscais, né? Estados Unidos é o campeão, a era Trump. Se prevê que aquela reforma fiscal que ele fez em 2017 vai dar uma transferência de renda, né? Em impostos que deixam de ser pagos pelos grandes milionários do país, em cerca de 2 trilhões de dólares nos próximos anos, né? E enquanto isso, os estados ficam com poucas chances de investir num momento desse, por exemplo, de dar uma proteção social universal, né? Por exemplo, pagar um abono emergencial para as pessoas, porque ficou sem capacidade de investir o Estado, enquanto os bilionários estão aumentando suas fortunas, mesmo no momento de crise global como estamos. Modelo de capitalismo que o risco fica só para o trabalhador. Walter, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, um bom dia a todos ouvintes aí e a você também. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.